E quando Deus te guia, mas o caminho parece piorar? Êxodo 13, 14 nos coloca diante de uma das cenas mais marcantes de toda a Bíblia. O povo finalmente está livre. Depois de anos de escravidão, depois da noite de Páscoa, depois do juízo e do livramento, Israel sai do Egito. Mas o que vem a seguir não é o que se espera. Deus não conduz o povo pelo caminho mais curto. O texto diz claramente que ele evita a rota dos filisteus, embora fosse a mais próxima. Por quê? O texto traz a resposta. Para que, porventura, o povo não se arrependa e, vendo a guerra, e torne ao Egito. Aqui já encontramos uma verdade profunda. Deus não está apenas interessado em nos tirar de um lugar. Ele está interessado em transformar o nosso coração. O caminho mais rápido nem sempre é o caminho mais seguro. Às vezes, Deus nos conduz por rotas mais longas, porque conhece as nossas fragilidades, melhor do que nós mesmos. E então algo extraordinário acontece. Deus passa a guiar o povo visivelmente. Uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo à noite. Não era apenas direção, era presença constante. Deus não apenas mostra o caminho, ele vai à frente. Mas de repente o cenário muda. Deus instrui o povo a acampar diante do mar. Um detalhe importante: isso não foi erro de navegação, foi direção divina. Atrás deles, o Egito, à frente, o Mar Vermelho. Aos lados, o deserto. Humanamente falando, é um beco sem saída. Como se isso não bastasse, Faraó muda de ideia. Seu coração endurecido leva a perseguir Israel com seu exército. Cavalos, carros, soldados, uma força esmagadora. E então o medo toma conta do povo. Eles olham para trás e veem um perigo. Olham para frente e veem o impossível. E começam a murmurar contra Moisés. Não havia sepulcros no Egito para que nos tirasse de lá para morrermos neste deserto? Isso revela algo muito humano. É possível experimentar libertação externa, mas ainda carregar escravidão interna. Eles foram tirados do Egito, mas o Egito não havia sido tirado deles. Quantas vezes fazemos o mesmo? Deus age, livra, responde, conduz, mas diante da primeira crise, esquecemos tudo e voltamos ao medo. Mas Moisés responde com uma das declarações mais poderosas da Escritura: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Isso não é passividade, é confiança ativa. E então Deus age. O anjo do Senhor e a coluna de nuvem se colocam entre o povo e o exército egípcio. Para um lado trevas, para o outro luz. O mesmo Deus que protege também impede o avanço do inimigo. E então vem um momento impossível. Deus ordena que Moisés estenda a mão sobre o mar. O vento sopra, as águas se abrem, o impossível se torna caminho. O povo atravessa em seco. O mar, que antes era barreira, agora é estrada. Perceba isso. Deus não remove o obstáculo. Ele transforma o obstáculo em instrumento de livramento. Isso aponta para algo ainda maior. Na cruz, o que parecia derrota se tornou vitória. O que parecia o fim se tornou o começo. O que parecia juízo se tornou redenção. Cristo atravessa o mar da ira de Deus por nós, para que possamos passar em segurança. Mas o texto continua. Os egípcios tentam fazer o mesmo, seguir pelo mesmo caminho, mas não podem.
Porque aquilo que é salvação para o povo de Deus se torna juízo para quem se opõe a ele. As águas voltam, o exército é destruído e então finalmente o povo vê. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia. Eles temem ao Senhor, eles creem, eles reconhecem. Mas perceba, Deus os levou até ali. Ele os guiou para o beco sem saída. Ele permitiu a crise. Ele criou o cenário impossível. Por quê? Porque há coisas que só aprendemos quando não há mais saída humana. Há momentos em que Deus fecha todas as portas para que a única saída seja confiar nele. Isso fala profundamente conosco. Quantas vezes você já se sentiu encurralado, sem saída, sem resposta? À frente um mar, atrás as pressões, medos e ameaças. E a pergunta surge: Deus me trouxe até aqui para me abandonar? Êxodo 14 responde com clareza: não. Ele te trouxe até aqui para revelar quem Ele é. O Deus que abre caminhos onde não há caminhos. O Deus que transforma impossibilidade em testemunho. O Deus que luta por você e ao mesmo tempo há um chamado. Avança. Fé não é ficar parado para sempre, é confiar e obedecer mesmo sem ver tudo claramente. É dar passos quando o mar ainda está à frente, porque quem guia é Deus. E no final, o povo não apenas atravessa, eles saem com uma nova consciência. Eles não são mais escravos, eles são um povo que viu o poder de Deus de forma pessoal. E isso muda tudo. Porque depois que você vê Deus agir, não dá mais para viver como antes. Então a pergunta permanece: você confia em Deus mesmo quando o caminho parece impossível? Você consegue permanecer firme quando tudo ao redor diz que não há saída? Porque talvez exatamente nesse lugar Deus esteja prestes a abrir o mar. Pense nisso. Que Deus te abençoe.